Vingadores Ultimato está aí, estreando dia 25 de abril, e nesse Omelete TV a gente vai falar pra você. Se você não quiser assistir todos os 150 filmes do universo Marvel, a gente vai falar assim, passo a passo, o que você tem que saber antes de assistir Vingadores Ultimato. Muito bem, antes de ver Vingadores Ultimato, o que você precisa ver? Muito bem, vamos lá. Os irmãos russos deram algumas dicas. Eles puxaram a sardinha pra eles um pouquinho. Puxar um pouquinho. Pouquinhozinho. É honesto. Bastante. Um pouquinho bastante. Eles falaram que você tem que ver o Soldado Invernal, Guerra Civil, Guerra Infinita, pra finalmente chegar no Ultimato. Curiosamente, os 3 filmes que eles dirigiram. Eles escreveram e dirigiram. Mas muito bem, o que esses filmes retratam? Provavelmente esse filme vai fechar o arco do Capitão América. É isso que eles querem dizer. São filmes muito focados no Capitão América. Né? Basicamente são 2 filmes do Capitão América. Mas eu acho que vai ser finalmente o Steve Rogers ou morrendo ou voltando pro passado, porque você mostrou toda essa história dele tentar se adaptar ao mundo moderno, e aí depois vai evoluindo até chegar agora que, tipo, parece que o mundo meio que vai se readaptar a ele, né? Tipo, você precisa de um cara que nem o Capitão, que sabe, ó, agora a guerra é mundial. De novo tem aquele conceito dos bandidos e nós bandidos. Contra eles, né? A liderança dele faz mais sentido nesse caso, assim, da figura do Capitão América e tal. Durante a coletiva, o Chris Evans ele deu uma resposta dizendo que vai realmente ter uma completude, assim, do arco do Capitão América, e todo mundo falou assim, desconversou, como se ele estivesse falando que o Capitão América ia acabar a história dele, ia morrer e tal. Mas é isso, né? Tipo, é o final, é o fecho desse arco, e a gente vê pelo próprio trailer, aquela coisa do Tony Stark estendendo a mão pra ele, falou, você confia em mim e tal. É a relação dos dois que foi quebrada no Guerra Civil, principalmente no Guerra Civil, por conta de toda aquela trama dos pais do Tony Stark e tal, e da confiança dos dois e da equipe ter se partido. A equipe se partiu, Guerra Infinita conta a história da equipe partida. O cara tinha um telefone, o cara podia telefonar pro outro, mas era um grande relacionamento mal resolvido. Então, nesse ponto, é o principal que você precisa saber pra assistir Ultimato. Você tem que entender que os Vingadores são um grupo quebrado, um grupo partido. Lá no primeiro Vingadores, eles diziam, porra, não tem como dar certo uma equipe dessa, porque a gente não se entende e tal. E essa é a história que está sendo contada, e essa história que vai acabar com o Ultimato, que é uma grande reunião e uma grande celebração da equipe. Então você precisa entender isso para você assistir o Ultimato. Você não precisa ficar assistindo individualmente cada filme dos Vingadores, mas você tem que entender o arco do Capitão América, contraposto ali com o arco do Tony Stark, e como a equipe gira em torno dos dois. E se os dois estão se entendendo, a equipe funciona. Se os dois não se entendem, como a gente viu no Guerra Civil, a equipe se parte. Olha, quando a gente tava conversando aí sobre os filmes, eu desenvolvi uma teoria que tem um filme a mais, que eu acho que eu incluiria nessa lista, que ele é desprestigiado, com razão, mas que eu acho que ele vai se tornar bem interessante, que é o Era de Ultron. Eu acho que ele sofre muito de ser um filme à frente do seu tempo, porque ele é um filme de conexão, ele tem muita coisa ali que não faz muito sentido quando você assistiu na época, mas que se você voltar pra ver, ele é bem interessante. E se você vê o próprio arco do Capitão, quando ele tem a alucinação lá da joia, que ele vê meio que o fim ideal pra ele, é ele no passado. Ele no passado, se encontrando com a Peg de novo, eu já senti assim meio uma vibe de eu acho que isso vai ser importante. Olha só, sabe? Que coisa curiosa, porque o Era de Ultron ele foi escrito pelo Joss Whedon lá atrás, muito tempo antes da gente falar sobre o fecho do universo Marvel, pelo menos o fecho dessa história das joias, mas tem coisas ali que realmente vão ser retomadas. Você mencionou essa história do Capitão América e da Peggy Carter. A Peggy Carter foi uma personagem que foi relembrada no primeiro teaser do Endgame, que é muito curioso também. Tem o lance daquela visão que a Feiticeira Escarlate botou na cabeça de todo mundo, especialmente do Tony Stark. A gente mencionou no último trailer comentado que isso poderia retornar. Mas eu acho que o Era de Ultron, especificamente, ele já coloca todos esses elementos que a gente falou que estão mais em destaque nos outros filmes, ele tá tudo lá. Tipo, a equipe começando a tretar entre si, você vê, tipo, até mesmo o Tony Stark começando a ficar um pouco paranoico, o Hulk perdendo a confiança, todos esses elementos estão lá, só que eles ganham mais destaque nos outros filmes. Eu acho que é importante a gente lembrar também como foi a relação do Kevin Feige com o Joss Whedon nessa época, que o Kevin Feige falou, não, eu quero essa cena do Thor na caverna, tendo a visão das joias, não sei o quê. Eu preciso dessa cena. Tanto que, tipo, eventualmente causou a saída do Joss Whedon do universo Marvel, porque ele falou, não, me obrigaram a botar essa cena, se eles iam tirar a cena da casa do Gavião Arqueiro que eu queria muito colocar. E aí, agora, vai começar a fazer sentido essas coisas. Porque o Kevin Feige planejou tudo
com muitos anos de distância, né? Naquela época era mais pra você estabelecer a importância das joias, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa cena era importante pra você chegar no Guerra Infinita. Agora, o Guerra Infinita, como um fecho de tudo isso, eu acho interessante você entender esse lance da equipe, da quebra da equipe, o lance das visões, e também uma coisa interessante aí, que é uma coisa que passou batido no Guerra Infinita, que é a relação da Viúva Negra e do Bruce Banner. Olha só, sim. porque no Era de Ultron foi o filme que você realmente começou a entender mais sobre o passado da Viúva Negra, o fato dela ter entrado numa operação lá, quando ela estava na sala vermelha da KGB, que tornou ela estéril, ela tem uma coisa ali de incompletude e ela consegue se identificar com o Bruce Banner, que é monstruoso do seu próprio jeito, e aí a relação dos dois ficou em suspenso desde que ele foi pro espaço. E aí ele voltou, eles se encontraram numa cena que rola um constrangimento entre eles ali no Guerra Infinita, mas isso fica muito mal resolvido. Eu acho que eles vão tocar nisso no Ultimato, no meio de 1 milhão de coisas em 3 horas de filme, mas eles vão tocar nisso. Então, pra você entender o que tá rolando entre a Viúva Negra e o Bruce Banner, você tem que ver Era de Ultron. E especialmente agora que anunciaram a série aí do Gavião Arqueiro, o Gavião Arqueiro ele tá meio que uma incógnita aí nesse filme, mas no último trailer deixou muito claro que ele é uma pessoa que tá traumatizada porque ele perdeu a mulher, perdeu o filho, e o Era de Ultron justamente, novamente, é o filme que apresenta esse arco. Isso, então aí eu defendo Era de Ultron como filme desprestigiado do universo Marvel, que vai ser o mais importante no final das contas. Nesse caso, 2 filmes são importantes pra você entender esse arco do Gavião Arqueiro. O Era de Ultron, porque você conhece a família dele sempre foi mantida em segredo, só o Nick Fury sabia e a Natasha sabia. E aí depois, no caso do Guerra Civil, é o retorno dele, que ele fala, cansei de jogar golfe, eu só acertava e tal, podia estar com os meus filhos, mas eu tô aqui. Ou seja, a família dele é muito importante pra ele. E a gente percebe pelos próprios trailers que ele perdeu a família, tem o lance da filha dele e tal. Olha, outro filme que é bom você só ver, pra relembrar como tudo começou, ver o primeiro Homem de Ferro, que além de ser muito bacana, é onde começou tudo, né? Então, tipo assim, eu preciso relembrar alguma coisa, ele não vai ter muita ligação com todo mundo. Mas é só pra você lembrar qual foi o começo pra antes de ver o final, né? Cara, ele já parece... Hoje em dia, tipo, o primeiro Homem de Ferro, ele já parece um filme de outro universo, sabe? Cara, é muito louco. Ele tem um tom diferente, ele tem uma pegada completamente diferente. Porque ele é muito mais puxado pro Batman do Christopher Nolan do que pro universo Marvel. Mas eu acho que é interessante você ver, principalmente nos últimos trailers, que eles ligam um pouco disso. Você vê esse filme mais sombrio e vê ele mais como um trauma do Tony Stark do que realmente como uma mudança de tom, sabe? E eu acho legal você ver, tipo, quando você olha esse filme, o comecinho do trailer que ele fala, mano, parece que faz 1000 anos que eu saí. Parece que faz 1000 anos mesmo. Fazem 1000 anos. Mas é legal você ver esse começo, de como começou esse universo Marvel, como ele era mais realista, e aí depois ele foi... No Vingadores ele falou, mano, a gente pode usar magia, a gente pode usar alienígena, destruir Nova York, que vai dar tudo certo. Desses outros filmes, eu acho que não é tão importante você revisitar geral assim, porque o próprio Ultimato vai repassar um monte de cenas, entendeu? A não ser que você seja completista realmente, assim, você acha, é muito importante eu saber exatamente o que aconteceu na Batalha de Nova York no primeiro Vingadores pra eu comparar e falar, isso aqui tá errado. Eu preciso rever o Thor lutando contra o Malekith no Thor muito sombrio. Filme, excelente filme. No! God, please, no! 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 Se você tiver realmente essa noia, então reassista tudo. Eu também defendo essa teoria de que o universo cinematográfico da Marvel nada mais é do que uma série de TV que passa no cinema. Como todo bom finale, você volta e reassiste. Inclusive, a própria Marvel não é tão rigorosa assim com a continuidade e tal. Eles refazem um monte de coisa, aí dá, tipo, tira o negócio do peito, bota o negócio do peito. Entendeu? Eles não levam tão a sério assim. Então a gente não precisa levar também. Você tá assistindo esse vídeo aqui pra saber se é um fã preguiçoso. Não fã preguiçoso, né? Mas o fã que tem outros compromissos. Não, mas tem um não monte de tem... coisa pra fazer, entendeu? Não tem problema, assim. Eu acho que a graça é você gostar do seu jeito. Exato, assim, é isso aí. E é foda você manter aí, porque, cara, já há mais de 10 anos de história, 10 sabe? 10 anos, 22 filmes, é difícil você rever tudo. Então, foca nos 4 filmes dos Irmãos Russo, os 3 filmes do Irmão Russo. Assista a Era de Ultron, Era essa de joia, Ultron. joia perdida do MCU. Então... A Era de Ultron, e aí os outros você vai, vamos ver o primeiro Homem de Ferro pra ver onde começou. Aí você sorteia mais alguns ali no meio pra... Bom, vai que, né? Tem uns que não precisa assistir, não. O primeiro Capitão América é legal. Tem que assistir porque é legal. O primeiro Capitão América é legal, acho que pode ser importante também pra entender melhor o final. Eu já talvez. duvido muito que vai ter importância, assim. Eu acho Por que... causa da PEG, né? Porque é o único que mostra a PEG mesmo. Você tem uma Mas relação aí já é especulação. Já é especulação. A gente já tá chutando já, vamos esperar. Muito bem, diga aí nos comentários se você já reviu qual desses filmes é o seu favorito, de todos esses que a gente lembrou aqui. Não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal.